Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o podcast É da Saúde, um podcast que se propõe a tratar temas importantes para vocês, alunos do curso de saúde, para vocês, profissionais de saúde e principalmente para você, população do Grande ABC. Recebemos aqui com prazer hoje a doutora Regiane Silveira, ela que é enfermeira e docente, que vai passar esses momentos com a gente tão importante. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Eric? Eu agradeço ao convite de estar participando aqui do podcast É da Saúde. E antes de começar, eu queria fazer minha autodescrição, porque eu acho que é uma formação inclusiva para as pessoas que têm deficiência visual, né? Então, é uma performance que a gente costuma utilizar para oferecer inclusão e oportunidade de igualdade. Então, eu sou uma mulher negra, com a pele um pouco mais clara, estou utilizando óculos, estou com meu cabelo comprido, com luzes nas pontas, um casaco preto, uma blusa marrom, né? E estou com uma calça cinza. Bom, eu sou enfermeira de formação, me formei em 2006 e nesse percurso da minha vida trabalhei como enfermeira assistencial em um grande hospital de São Paulo, na área de oncologia, e vim trilhando aí, estudando saúde pública durante o meu mestrado, o que me levou para a docência. Mas antes de chegar na enfermagem, eu sempre tive um sonho na infância, né, que era ser professora. E a vida me levou a ser enfermeira. E como transformar esse sonho em realidade? Né? Então, através de compartilhar esse conhecimento, cheguei na vida docente. E isso me fez olhar que, além de ser docente, a gente pode comunicar, né, e ter uma comunicação em saúde mais eficaz, compartilhando isso não só com os alunos em sala de aula, mas também com a população. Regiane, você dá aula para estudantes de enfermagem, mas também de medicina. Tem muita diferença nesses 2 públicos? Sim, tem uma diferença nesses dois públicos, porque a população que estuda, né, enfermagem, o acesso é diferente à universidade. E os estudantes de medicina. Hoje a gente vê que nos estudantes de medicina, o acesso já é mais diferenciado. É um curso um pouco mais elitista, né, e com difícil acesso. Mas hoje, graças a algumas políticas públicas, né, de educação, tem bolsas como ProUni, FIES, as próprias universidades particulares oferecem bolsas de estudos também para alunos que fazem algumas provas específicas. Então, esse acesso é diferenciado. Enquanto a população, né, os estudantes de enfermagem, a gente vê que são pessoas que estão fazendo, a maioria das vezes, o curso no período noturno e trabalham durante o dia para se manter e estudar. Então, a gente vê o cansaço nos estudantes de enfermagem, como que eles estão tendo acesso às suas aulas e como que eles têm o acesso à própria universidade. Então, pensar onde eles moram, como eles vivem, isso é importante para a gente enquanto docente. Até para preparar as nossas aulas e olhar, né, de forma eficaz e também personalizada para cada aluno, porque é uma história diferente. E tem uma percepção diferente do conhecimento naquele momento, né, então essa sensibilidade faz toda a diferença. E eles te veem como? Principalmente o aluno de medicina, né, uma mestre, uma professora, enfermeira dando aula para médicos. Tem algum questionamento nesse sentido? Olha, eu percebi isso no começo da carreira. Né? No começo, eu dei uma percebida que alguns alunos falaram assim, mas poxa vida, eu estou num curso de medicina e o professor não é médico. Então, quando eles começam a entender que o professor que está ali, né, ele é além da sua profissão, porque nós temos professores que são fisioterapeutas, que estão na aula de anatomia, né, nas aulas de bioquímica, tem diversos profissionais, é multidisciplinar. Então, na formação da carreira médica, ele tem que ter acesso ao universo multidisciplinar porque ele vai trabalhar depois com diversos profissionais. E isso vai fazer com que a inteligência emocional daquele profissional, ela seja construída também, porque ele vai trabalhar com um público diverso. E os pacientes também, né, são diversos. Então ele precisa olhar para isso. E o campo de estudo, o campo de estágio desses profissionais, desses estudantes, tanto de enfermagem, mas acho que o de medicina é muito importante, contrasta muito com a realidade deles, né, principalmente quem tem uma condição financeira maior, porque o cara acaba tendo que lidar com o paciente do SUS, né. Isso é verdade. Então, assim, dentro das disciplinas que eu já atuei e atuo, né, também dou aula em pós-graduação, é importante a gente destacar, quando a gente começa a falar sobre saúde pública,
a gente fala também muito da Política Nacional da Atenção Básica, que ela é uma vertente importante para todos os profissionais de saúde, tanto enfermagem quanto medicina. Por quê? Eles vão passar por estágios dentro da atenção primária à saúde. Então, é importante que eles olhem para isso como um trabalho dentro das comunidades e população vulnerável, que vai, de fato, contrastar com diversos olhares, né? Por mais que dentro da enfermagem a população não seja tão, os estudantes não são tão elitizados, mas a vivência dele dentro de casa é diferente às vezes do que quando você encontra isso na periferia, a população vulnerável, né? Adentrar dentro das comunidades, como que eu me comporto, como que eu falo com as equipes, né? E como que eu dou esse acesso também aos agentes comunitários de saúde, que vai ser o elo desses estudantes durante o estágio com a população local. É muito complicado você atender uma população que você não compreende linguagem, termos, que a comunicação ela é complexa. Como que você faz para fazer essa ponte entre os alunos, tanto de enfermagem quanto de medicina, com a população, com os ACS, com os profissionais que trabalham lá na ponta nessas unidades básicas? Bom, dentro de sala de aula é importante a gente refletir sobre as determinantes sociais de saúde, que as determinantes sociais de saúde, né, ela vem sendo cascateada, né, dentro de raça, etnia, genética, depois eu passo pelo contexto social e passo também para locais mais abrangentes, né, que é social, ambiental e empregos. Então, quando a gente começa a discutir determinantes sociais de saúde, os alunos começam a entender a importância de fazer esse elo. E também, dentro da política nacional, a gente tem a diretriz, que é a territorialização. E o que seria a territorialização? É um processo de organização de trabalho na atenção básica. Mas por que eu olho para o meu território? Então, comece a fazer esses links com os estudantes. Olhe para o seu território, onde você vive e o que você tem que dá acesso às pessoas. Então, comece com exercícios assim dentro de sala de aula. Então, importante ele desenhar, por mais que ele more, por exemplo, lá no Morumbi. Mas o que ele tem no Morumbi? Ah, eu tenho uma padaria perto de casa, tenho uma escola de inglês, tenho uma escola pública, eu sei que tem uma creche. Ok, ele desenhou o seu território. Desenhei o território, mas aí dentro do Morumbi, por exemplo, eu tenho uma unidade básica de saúde. Se eu estou dentro da comunidade e eu sei que tem uma creche, eu começo a criar também um vínculo com o meu paciente. Onde que ela deixou a criança dela, se ela me relata, né, durante a consulta. Então, meu filho fica numa creche. Então, eu começo a entender também onde ela vive e qual acesso ela tem. O porquê que eu falo disso? Porque quando eu falo em dar acesso, eu preciso conhecer o local do outro. É mais do que ter empatia. Sim. Né? Esse conhecimento de acesso é onde esses estudantes, tanto de medicina e enfermagem, vão começar a se correlacionar ainda no teórico para na hora que chegar na prática. Compreenderem os desafios que tem para aplicar aquela política de saúde. E quando você fala em política de saúde, política de atenção básica, diretrizes de saúde nacional, como que você lida com essa grande dificuldade de falar o termo política hoje ele vem sendo muito marginalizado, né? Inclusive, é um problema que dificulta o acesso à saúde das pessoas, né? Como que os alunos tratam essa questão quando você trata do termo política pública de saúde? Então, tratar o termo política pública de saúde, eu venho trazendo ele com muita sutileza. Porque quando eu apresento o termo políticas públicas de saúde, eu apresento que através dele vem programas de atenção à saúde. E os programas são o que vão fazer o quê? A questão de colocar em ação tudo aquilo que a gente fala. E o que a gente quer construir dentro do município, do estado e em âmbito nacional. Então, quando eles começam a entender que a construção de uma política é uma estrutura organizada para que programas sejam desenvolvidos, aí a conversa ela flui, né? E aí a gente esquece o viés partidário e a gente começa a falar dessas políticas, assim como, por exemplo, a Política Nacional Integral à Saúde da População Negra. Por que discutir essa política? E por que discutir também esses viéses? É uma coisa triste, né? Saber que isso deveria ser discutido na base, né? Não na universidade, mas coisas tão óbvias. E que as pessoas ignoram
infelizmente, em casa, na família, e a gente acaba tendo números que são números gritantes, né? Como, por exemplo, a cada 100 crianças, 100 meninas, 100 mulheres, 18 são violentadas a cada 8 minutos. E política é exatamente isso, né? Política de convivência, política de trabalho. E a gente vê, infelizmente, que o professor tem que tratar de termos tão básicos e tão comuns, porque a gente tem uma estrutura social que se nega a trazer para dentro de casa questões que são extremamente importantes para a formação da pessoa e do profissional. Mas vamos avançar. E essa questão que você tem de trazer para suas aulas, trazer para o seu dia a dia, essa pauta da saúde da mulher negra, saúde da população negra, como que você faz para inserir isso nos seus conteúdos e principalmente, né, nos seus campos de atuação de saúde? Hoje, a gente tem algumas universidades que isso já faz parte do currículo, a saúde da população negra. A gente começar a fazer essa discussão. Por quê? A gente passa, novamente, pelas determinantes sociais de saúde e de um contexto histórico, que a gente precisa reconhecer essas nuances. E dentro dessas nuances de discutir a saúde da população negra e tudo mais, a gente tem algumas doenças que a gente acha que são características já da própria população. Anemia falciforme, hipertensão arterial e também a diabetes. Mas além disso, você até trouxe, né? A cada 100 meninas, tantas são violentadas. Eu preciso de dados epidemiológicos. E quando eu estudo a saúde da população, eu entendo que é uma população que mora onde? Em áreas mais periféricas, vulneráveis. E como que eu obtenho esses dados? Através, novamente, da nossa territorialização, os dados cadastrais desses pacientes, também nas unidades de saúde. Então, quando eu tenho esses dados, eu estou trabalhando não somente com a atenção primária, mas estou trabalhando também com a vigilância epidemiológica. Por quê? Os nossos jovens negros, eles têm a maior tendência a se envolverem com criminalidade. Então, a morte desses jovens negros, ela é antecipada, infelizmente, por esses envolvimentos, acidentes de trânsito e também suicídio. Tudo isso é notificação compulsória, eu tenho dados notificados. Tem números. Tenho números, né? Violência doméstica, né? Quais são as mulheres que mais sofreram violência doméstica? Em números, são as mulheres negras. São. Então, eu vou olhando para isso. Então, além de olhar 3 doenças temáticas que estão lá no meu manual de políticas públicas, eu também tenho a violência doméstica, eu tenho problemas de saúde mental. O porquê de falar de saúde mental? São essas pequenas microagressões que essas pessoas vêm sofrendo ao longo da vida e que não sabe qual acesso, onde procurar. Então, por isso essas políticas elas são implementadas. E ainda falando da violência contra a mulher, ainda temos a violência obstétrica, né? Que muitas pessoas ainda acham que a mulher negra sente menos dor, então tem menor analgesia durante o parto. Nossa, mas é uma ignorância total dos fatos, né? Da ciência. Eu trouxe esse tema pra gente e a sua aula está sendo maravilhosa, Jane. Por quê? Porque 87% dos profissionais da enfermagem são mulheres, né? E 80% são pardos e periféricos, ou seja, o nosso povo, o povo da enfermagem, está nas periferias, ou seja, está à margem das cidades e sofre essa violência extrema, né? Violência extrema. E assim, são dados também que a mulher negra, ela tem o menor número de consultas pré-natais, né? Tem o menor também acesso de local para parir. Então, a gente vai passando por esses vieses, às vezes até inconsciente, de não fazer essa discussão. E é uma discussão importante. E aí, no caso, é política mesmo, né? É política e programas públicos de saúde, né? Então, capacitar esses profissionais para cuidar dessa população, né, é algo de extrema importância. E você acha que houve avanço do ponto de vista programático das candidaturas políticas de fato eleitoral nesse sentido? E quando há uma vitória de um candidato com esse programa documentado, há um avanço que é a implementação dessas políticas aqui no ABC especificamente? Olha, eu acredito que sim. Porque quando tem, né, uma pessoa que já é mais envolvida e que ela fala sobre a temática, a pauta de trabalho dela vai ter essa prioridade. Então, isso acaba beneficiando a população da periferia, né, que é majoritariamente população negra, né? E quando a gente fala em negros, são pessoas pretas e pardas. Então, isso acaba beneficiando, dando acesso e dando um olhar também para as demais secretarias, porque eu não vou falar apenas de Secretaria de Saúde,
Por quê? As secretarias, elas trabalham de forma interseccional, né, com ações. Então, eu posso trabalhar com a Secretaria da Educação com projetos de saúde na escola. Então, isso vai levar a que essas crianças tenham menor evasão escolar, né? Como que elas se alimentam. E na hora que eu falo saúde na escola, eu tenho uma equipe multidisciplinar da estratégia de saúde da família que pode adentrar a escola para olhar essas crianças em questão de obesidade, evasão, o porquê dessa evasão. E novamente a gente retoma no tema de saúde mental. Porque às vezes a criança está com problema de evasão escolar por conta da violência doméstica. Verdade. E a gente também tem eh, o contraponto dessas crianças levarem essa informação para casa também, né? E aí diminui também essa incidência de outro tipo de violência, até de doenças. Então, eu não tenho esse dado concreto agora, mas acho que a cada real que você investe em prevenção e em saúde, você tem um retorno muito grande, né, do atendimento e da prevenção desses casos. Eh, mas aqui no ABC você tem algum dado específico de algum município que tem eh, algum projeto voltado para a saúde da mulher negra nesse sentido, implementado em funcionamento? Hoje no ABC eu desconheço, tá, Eric? Hoje eu desconheço esse atendimento. O que eu posso dizer que no ABC a gente começou a fazer pequenas discussões, né? Foi sobre tentar trazer alguns profissionais de saúde da atenção básica para que eles entendessem e compreendessem a questão do quesito raça e cor no prontuário do paciente. Capacitando eles. Capacitando eles, porque esses dados são de extrema importância. Então, quando eu coloco o quesito raça e cor, já me sobe um alerta de doenças próprias dessa população, Específicas. específicas dessa população. Então, isso daí já é, para a gente, é um avanço. Olhar no prontuário do paciente e ter isso. E todas as prefeituras aderiram a essa proposta? Tem tido a adesão, porque é um programa desde 2009, né? Então tem tido isso a adesão nos prontuários eletrônicos. O que falta ainda é alinhar essa capacitação com as equipes de estratégia de saúde da família para fazer um melhor reconhecimento do seu público cadastrado, né? Então isso já é um avanço. A partir daí, a gente consegue fazer pequenos, né, pequenos programas, pequenos projetos para cada território, para que eles possam expandir. Olha, se eu tenho uma população que majoritariamente é feminina, que trabalha durante o dia, é diarista, que não tem acesso à unidade de saúde porque ela fecha às 17 horas. Então, eu posso ter um programa de UBS estendida, que vai até às 21h. Né? Então, essas mulheres vão ter um acesso depois que elas voltarem do seu trabalho e até poder levar os seus filhos. Que, por exemplo, às vezes a criança deixa de ser vacinada porque o horário da UBS não atende. E, inclusive, propostas para o sábado. Quando eu tenho uma campanha de multivacinação, a gente consegue colocar também alguma outra campanha, como Papa Nicolau, mamografia, atender a saúde do homem. São ações pontuais que geram um resultado muito grande, uma diferença grande na saúde de cada município, né? E eu não entendo por que que a gente não consegue implementar, porque não falta recurso, o recurso vem diretamente do governo federal, né, para o município. E é per capita isso. E a gente não tem essa preocupação. A gente percebe essa dificuldade de ações com a limitação do número de funcionários das prefeituras, especificamente, né? Então, na faculdade a gente sente muito isso. A dependência dos alunos voluntários, dos estagiários. Mas se a gente entender o valor que tem essas ações pontuais, essa preparação da equipe multidisciplinar para atuar especificamente nessas populações que são majoritárias no Brasil, né? Então, acho que em 90 a gente escutou um ex-ministro falando, um ex-governador falando que teríamos que evitar o crescimento da população negra no Brasil, que senão eles seriam, na década de 2000, 60% da população votante, determinariam, né, o resultado de uma eleição presidencial, por exemplo. Então isso é triste. E quando a gente vê resistência política para coisas tão importantes, né, a gente fica triste. E você acha que a gente tem feito um avanço de resgatar historicamente esse nosso déficit? A gente tem investido em educação para essa geração que vem aí à frente ter essa conscientização? Bom, investido em educação, a gente vê algumas políticas, né? A obrigatoriedade do ensino afrodescendente, né, nas escolas. O problema ainda está em empregá-lo e como fazê-lo, né?
mas a política está aí e a gente vem vendo grupos, né? Então, a importância agora de falar não só das políticas, mas dos movimentos sociais. Porque quem faz a maior cobrança sobre isso são os movimentos sociais. Isso é de extrema importância. E o movimento social, ele também passa pela saúde. Por quê? Ele traz para a gente questões públicas para a gente olhar para isso. Então, na hora que eu falo de novo da saúde na escola, olhar quem são as crianças em evasão escolar, eu ter números, eu ter dados, ter uma notificação, isso é de muita relevância. Mas os governos que têm entrado e que passaram, né, pelo governo, muitos deles abandonam o movimento social e muitos deles passam a ignorar esses números também. Quando acontece isso, a gente recorre a quem, Regiane? Porque a dificuldade que a gente teve, por exemplo, na pandemia, foi que a ciência foi simplesmente ignorada e a gente teve uma cultura e uma política de divulgação de fake news como se fosse algo oficial. Como que a gente responde a isso? Então, como que a gente responde, né, a, a esse desdém, às vezes, Isso, exatamente essa da, palavra. né, do governo e tal? É através das notificações. Então, por exemplo, se eu tenho problemas de violência, a notificação compulsória feita junto à vigilância epidemiológica, ela é de alta relevância, porque eu vou ter dados da desigualdade e da disparidade social. Porque a vigilância, a notificação, ela não é apenas para doenças de notificação. A violência, ela entra lá também, né? Então, eu consigo olhar para isso. Então, eu vou ter dados. Qual é a faixa etária mais atingida? A violência é de quê? É de gênero? Aí é uma violência infantil? É, é um abusador? Então, a gente consegue extrair esses dados. Mas desde que o profissional de saúde, ele faça essa notificação. Então, assim, a gente tem que entender que o registro em prontuário, ele é do serviço de saúde. A notificação epidemiológica, ela é da vigilância para que a gente tenha dados epidemiológicos que a gente possa cobrar de forma mais eficaz do município, do estado e também em nível nacional. A efetivação das políticas, né? Exatamente. E aí a gente tem uma dificuldade que é justamente essa, né? É, quando se tem um orçamento definido, quando se tem uma arrecadação que despenca cada vez mais, quando se tem uma população que cada vez mais fica na informalidade, é, e que não busca o serviço de saúde de forma a notificar essas questões, a gente tem uma cegueira geral. Mas a necessidade que a gente tem nesse momento de implementar essas políticas públicas aqui no ABC, acho que a gente está em torno de 3 mil habitantes aqui na região do ABC, são 7 cidades, isso, 7 cidades. E o consórcio que faria esse papel de ajudar nas transformações, na organização econômica, na organização das populações, na divisão e necessidade da implantação das políticas de saúde, tem perdido esse papel central. Você acha que isso significa que a população também tem desacreditado da classe política e aí isso compromete a qualidade da nossa saúde? Bom, a população desacreditar, né, dos serviços oferecidos, isso foi acontecendo, né, de uma maneira, acho que um pouco gradual, infelizmente. Porém, acho que a população ela começa a voltar a retomar a acreditar quando os serviços de saúde começam também a buscar. E quando que eu falo que esse buscar? É a busca ativa. Hoje nós temos uma classe profissional que é de extrema relevância, que é o agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde, ele é o vínculo que o nosso serviço de saúde tem com a população, com a comunidade. Infelizmente, a gente tem um número muito baixo desses funcionários. Insuficiente no ABC. É insuficiente no ABC. Quanto mais contratação a gente tiver, melhor vai ser esse serviço de saúde. Por quê? O agente comunitário, ele vai participar de reuniões de equipe, discussões de caso, e ele leva os benefícios que estão acontecendo dentro do nosso município para a sua população. Por quê? O ACS, que a gente chama, ele é morador daquele local. Quem é a pessoa mais eficaz, né, para disparar uma notícia, um comunicado, as ações que tem no serviço de saúde? É ele, né? Então, eu sempre falo, né, trate muito bem o seu agente comunitário, porque ele é o maior elo que a gente tem. Então, a gente tem até um programa, uma política pública, um programa que está acontecendo desde 2022, que se chama Saúde do Agente, que é a qualificação profissional, a capacitação desses agentes comunitários, que eles fazem de forma EAD.
né? E tem sido muito benéfica, porque eles estão olhando, estão sendo capacitados, estão sendo certificados para isso. Mas o que a gente precisa é que haja contratação de mais profissionais. E isso os municípios são responsáveis, né? Isso os municípios são responsáveis. Então a gente tem instrumentos, a gente tem políticas, a gente tem projetos e a gente tem, claro, de forma insuficiente, mas a gente tem recursos e muitas vezes eles não são implementados porque ou a população não tem consciência, né? Ou não chega nele essa informação de que existe esse projeto, essa política, que ele pode usar aquilo. E a gente vê que tem, mesmo a cidade como Santo André, tem uma diferença gigante, numa distância de 5 quilômetros, 6 quilômetros, ou seja, de uma realidade para de uma rua para outra, né? No acesso à informação. Como que a gente pode diminuir isso? Porque a informação é metade do cuidado, é metade da saúde, é o que determina a doença e a saúde muitas vezes. Como que a gente pode diminuir isso com políticas públicas do município, Jane? Bom, diminuir isso é de fato, né? É a palavra acesso, Acesso. é dar acesso. Então, quando eu trago, né, para você que as pessoas precisam conhecer o seu território, as unidades básicas de saúde também precisam fazer, né, programas, projetos que atraiam a população para si. Por quê? Quando a minha unidade de saúde sai de dentro da UBS e vai, por exemplo, fazer atendimento dentro de um espaço cedido pela igreja, né, como troca de receitas, olhar a pressão arterial, isso é Pesar as crianças. pesar as crianças, isso é de extrema importância. Porque nesse momento é o momento que você consegue fazer um bate-papo em sala de espera, né, falando dos benefícios que a gente tem. E como eu estava conversando com você um pouquinho antes, Eric, assim, eu dando aula na universidade, conheci um amigo meu, Renato, que era médico, formado em Cuba. E a distância que a gente residia quando era criança era uma quadra, né? E essa uma quadra de distância, ela tinha uma diferença de acesso muito importante. Por quê? Os pais do Renato, eles participavam de um movimento social. E ele tinha acesso a algumas informações que eu não tinha. Enquanto meu pai, metalúrgico, né, as preocupações dele eram envolvidas às situações de trabalho. É um homem trabalhador. Muito. Mas não tinha acesso, né, a políticas públicas, a esses questionamentos, né, a um pensamento mais crítico. E conversando com o Renato fez medicina em Cuba, através de políticas públicas de saúde. E o meu acesso à universidade foi diferente do dele, por informações. Então, quando eu tenho esses espaços também, né, oferecidos pelas unidades básicas de saúde, com discussão, olhar para o meu território, saber o que o meu território tem. Se eu tenho creche, se eu tenho uma ONG, se eu tenho um bar. Por que eu falo se eu tenho um bar? Porque o bar, o maior público que frequenta ali são homens. Então, o meu enfermeiro, o médico da minha equipe, a equipe O multi, agente comunitário. pode ir lá fazer um bate-papo, você entendeu? Um bate-papo de boteco sobre saúde do homem, sobre bebidas alcoólicas, agendar a consulta deles. Então, é conhecer para dar acesso. Então, é conhecer para compartilhar. Então, é sobre isso. São coisas tão acessíveis, né? Tão muitas vezes óbvias que a gente acaba deixando que a gente não acha importante, mas que tem uma importância muito grande para a implementação dos projetos, das políticas, para que a gente tenha a formação dos nossos profissionais, né? Você deu para a gente aqui uma dimensão tão grandiosa para um agente comunitário de saúde, né? Que muitas vezes tem bairros de Santo André que tem 6, 7 quilômetros. Imagina, o cara vai e volta e muitas vezes não tem o acesso ao vale transporte, por exemplo, né? Então a gente tem que construir isso juntos, mas a dificuldade que a gente tem ao acesso, ela é gritante. Porque a gente vive hoje cada dia mais em bolhas. A gente fica o dia inteiro numa tela, e aí quem gosta de futebol vai ter futebol o dia inteiro, quem gosta de bar vai ter bar o dia inteiro, e assim vai. Qual que é os desafios que a gente tem para a gente acessar essas bolhas? Porque hoje, infelizmente, a criançada não vai mais pra rua brincar, né? Tem gente que mora num prédio e não vive naquele bairro, não vive naquela região, não divide aquela realidade com as pessoas. Como que a gente faz para fazer com que essas pessoas tenham acesso a essa informação, a essa saúde, Jane? Bom, como furar essa bolha, né? É uma pergunta que a gente se remete que eu falo. A gente precisa trabalhar um pouquinho de inovação social. Inovação não é só tecnológica, né? Então, é pensar em inovação social e estratégias
de como atingir ou capilarizar essas ideias. Então, desde escolas, centros comunitários, parques, praças de skates, onde estão os jovens nossos hoje? Ah, eles estão na quadra, então vamos até eles, vamos fazer ações até eles, né? Então, a gente precisa também sair um pouquinho de dentro do consultório, de dentro da unidade, de dentro das secretarias e ir onde eles estão. E isso é, de fato, dar acesso também, né? Então, na hora que eu consigo mapear, né? Eu falo hoje falando da parte de gestão, por exemplo, mapeamento de processos. Eu estou mapeando qual é a melhor situação. Eu vou mapear, então, que a minha melhor situação é ir até as quadras, que de tal a tal horário tem gente jogando basquete. Consigo olhar qual é o perfil epidemiológico daquela população que está ali jogando basquete, a idade, se frequenta a escola ou não, se tem namoradas ou não. E por que eu falo se tem namoradas ou não? Precisamos também prevenir gravidez na adolescência. Né? Então, são temáticas diversas temáticas que eu posso abordar em diferentes meios. Se a igreja do meu bairro me oferece um espaço, ótimo. Quem que ofereceu? O agente comunitário pode estar lá, a equipe multi pode estar lá para fazer uma roda de conversa, um grupo sobre hipertensos, um grupo sobre diabéticos. Então, e outra coisa também, preciso olhar, quando eu estou olhando também todo esse recorte de território, de unidade de saúde, preciso olhar o transporte também. Por quê? Muito importante a mobilidade. A mobilidade ela é de extrema importância. Porque às vezes a minha UBS ela está numa localização que, por exemplo, o ponto de ônibus ele fica embaixo e a UBS está no morro. Quem tem dificuldade de mobilidade sofre para chegar. Sofre para chegar, ou então não vai mais. E a gente tem um desafio aqui em Santo André, né? A gente tem mais idosos do que jovens. Isso já é uma realidade. Bem que você trouxe um assunto muito importante. Então, tratar a saúde dessas pessoas que assim, os caras estão aposentados. A grande maioria está aposentado. É quem detém a renda hoje, porque a gente tem a uberização do trabalho. A gente tem sorte de estar na saúde e a gente tem crescido o PIB, né? Mas tem diminuído o PIB do profissional de saúde, significa 10% do PIB nacional hoje. Mas os aposentados são a massa que detém patrimônio e detém renda ainda no ABC, principalmente em Santo André. Para atender essas pessoas dessa UBS é bem complicado. Né? É bem complicado. E aí, nisso, a gente começa algumas discussões com o Conselho Municipal de Saúde. Então, os conselheiros, que são moradores locais, eles trazem um papel muito importante nesse momento. Que é a gente poder protocolar, não só na Secretaria de Saúde, mas também conversar com a Secretaria, né, de Transportes. E como que a gente pode fazer isso? Mudar o local do ponto de ônibus. Parece uma coisa, nossa... Surreal. Mas assim, isso já aconteceu, né? Em uma das faculdades que eu trabalhava, a gente estava no município e a gente observou esse detalhe. Os estudantes trouxeram. Então, como que eu atrelo? Aí aquela pergunta do início, como que eu atrelo o que eu trabalho de políticas públicas dentro de sala de aula com a nossa realidade? Então, na hora que eles foram para o estágio, eles perceberam. Nossa, a gente desce do ônibus, chega lá cansado, suado. E que não sei o que. Aí você vira e faz a pergunta. Pense, então, para um paciente com dificuldade de mobilidade. É perfeito. Aí eles devolvem a pergunta, né? E eu gosto de aluno que devolve a pergunta. E o que a gente pode fazer? Vamos conversar com o conselheiro, vamos conversar com o gerente da unidade, vamos conversar com os ACS que conhecem aqui. Então, naquele momento, nada tinha sido feito. Então, uma movimentação de estudantes conseguiram mudar um ponto de ônibus. Mas é lógico, não foi do dia para a noite. Foi com várias reuniões, levou para o conselho, protocolaram e tudo mais. Mas um ponto de ônibus foi modificado para dar acesso à porta da UBS. Isso melhorou muito a qualidade de vida da população, né? Com certeza. Você imagina, chuva, sol. Né? A gente tem aqui um bairro, todo mundo reclama para mim que é muito difícil chegar no centro. Tá aproximadamente 2 horas, que é no Represa, lá no Miami. Então tem um corredor pelo Parque do Pedroso, aí passa na Vila Luzita, aí vem na Capitão Mário. Então você imagina, e o Hospital Municipal está aqui no centro, né? Tá onde tem mais asfalto, tem mais estrutura, tem mais segurança, tem mais acesso e possibilidade de transporte. Então essa percepção do ambiente do território é algo muito importante, que a gente precisa voltar a fazer isso, né? Porque a gente fica muitas vezes preocupado com coisas mirabolantes,
né, como teleféricos ou transporte de Uber, né, por drone, e não esquece da coisa óbvia que muda a vida das pessoas. Então, quando a gente mudou para aquele bairro, a gente era 20 anos mais novo. Então, 20 anos depois, a gente passa a ter dificuldade de mobilidade. E é maravilhoso ter essa percepção, Regiane, porque é, é professoral te receber aqui hoje. Porque a gente consegue perceber as coisas que a gente pode fazer, que a gente pode dialogar com nossos alunos, com nossos colegas, e que realmente muda as nossas vidas e as vidas de quem a gente atende na saúde. Então, é claro que passa muito rápido o tempo quando ele é agradável, né, e principalmente quando ele é tão enriquecedor. E eu queria te agradecer. De fato, o teu conhecimento, a tua formação preenche a existência da minha. Porque é um orgulho ter uma enfermeira como você, que discute política, que dá aula para médicos, que dá aula para enfermeiro, que tem a percepção da saúde como um todo e que compreende todos os instrumentos federais, estaduais e municipais que a gente pode usar e que estão ao acesso, né, do nosso conhecimento para colocar em prol da população como um todo. E essa percepção desse recorte histórico, né, que a gente trouxe aqui hoje, é algo que fica para vocês, fica para a gente, fica para a posterioridade, que a gente discute e que a gente reconheça, né, essa necessidade da saúde da população negra, da saúde da mulher negra. Eu queria que você deixasse uma palavrinha para os nossos alunos, para os nossos profissionais e principalmente para a nossa população em geral. A gente está numa uma região que é uma região extremamente formada por migrantes nordestinos. Então, eu sou filho de imigrante, muita gente que nos escutam é médicos, enfermeiros, engenheiros, advogados, e a gente precisa entender que a gente veio para cá há um tempo atrás, né, e que a nossa família tem um ou mais idosos nessa realidade. Então, discutir a saúde como um todo e com essa percepção tão profunda que você tem, vai fazer com certeza a diferença na vida de todos nós. Bom, a palavra final que eu deixo é compartilhamento, né? Porque se hoje eu sei compartilhar, é porque eu fui educada para, e esse educar, ele vem não só dos meus pais, mas sim de toda uma ancestralidade, né? Avós, amigos, e trazer esse recorte, né, da saúde pública é um compartilhamento de saberes, é um compartilhamento de cuidado. E o que eu gosto muito de falar, cuidem uns dos outros. Cuidem das suas equipes, cuidem dos seus amigos e cuidem dos seus familiares. Que a partir desse momento que você está cuidando, né, um do outro, você começa a olhar as dificuldades e começa a pensar em novas soluções. E ter novas soluções é o que eu digo, não é apenas tecnológica. São soluções sociais e que dão acesso a uma, a duas, a três, a uma comunidade. Pessoal, muito obrigado. Infelizmente, o tempo passa muito rápido quando o assunto é rico e é interessante. Curtam, compartilhem o nosso podcast, façam perguntas e questionamentos que a gente tem todo o prazer em responder. Afinal de contas, você que questiona faz com que a gente melhore cada vez mais.